Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, 30 de setembro, da 26ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra a festa de São Jerônimo, presbítero e doutor da igreja. Ele viveu de 340 a 420 e foi aquele responsável por traduzir a Bíblia para as línguas mais modernas. E ele deixou uma frase muito célebre: desconhecer as Escrituras é desconhecer a Cristo. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 56. Naquele tempo, estava se aproximando o tempo em que Jesus seria levado para o céu. Por isso ele tomou a firme decisão de ir a Jerusalém e enviou discípulos à sua frente para que preparassem tudo. Eles foram e entraram num povoado de samaritanos. Porém, os samaritanos não quiseram receber a Jesus, porque eles perceberam que Jesus estava se encaminhando para Jerusalém. Com isso, Tiago e João perguntaram a Jesus: Senhor, queres que façamos chover fogo dos céus sobre estes ingratos? Jesus os repreendeu e eles percorreram por outros povoados. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos aqui diante do mistério da palavra de Deus. E como nos ensinou então São Jerônimo, desconhecer as Escrituras é desconhecer a Cristo. Porque se eu e você queremos conhecer ao Senhor, devemos mergulhar no espírito das Sagradas Escrituras. De modo que as Sagradas Escrituras não são somente um livro, mas é uma pessoa viva, Jesus de Nazaré, e todas as Sagradas Escrituras estão aí à disposição de cada um de nós para poder revelar pouco a pouco o mistério do Cristo de Deus. Mas para isto é muito necessário levar em conta os exercícios espirituais ou os meios de crescimento espiritual sem os quais nenhum de nós vamos progredir. A oração pessoal, a leitura diária da Palavra de Deus e também a vida sacramental, a missa dominical, a confissão. Sem esses meios de crescimento espiritual, nenhum de nós conseguiremos chegar à maturidade da fé. E é muito importante que a igreja se preocupe com isso, porque hoje um grande desafio nosso é evangelizar os nossos batizados. A própria igreja, ela reconhece em muitos de seus documentos uma certa catequese ou evangelização insuficiente, onde nós doutrinamos as pessoas, ensinamos as doutrinas, mas não as levamos a experimentar a força e o fogo do amor de Deus. Por isso, na primeira leitura de hoje, do profeta Zacarias, nós vamos encontrando a palavra do Senhor sendo anunciada a um povo que havia se esquecido do Senhor, que havia estava mergulhado na preguiça e na indiferença. Por isso serão aqueles que eram chamados de pagãos, que vão dizer: vamos à casa do Senhor, vamos orar na casa do Senhor, vamos orar ao Deus dos exércitos. E aqueles que eram então naturais de Jerusalém começavam a dizer: nós também vamos, porque é o Senhor que vai atraindo a cada um de nós até Ele, como nos ensinou o Papa Bento XVI. Seguir a Cristo não é uma opção ética, e muito menos tradicional, mas é uma atração. É o Senhor que atrai a mim e é o Senhor que atrai a você numa experiência muito profunda, que vai transformar todas as vidas, que vai resgatar também todas as pessoas. Por isso é muito importante o conhecimento das Sagradas Escrituras. Vamos a Jerusalém com Jesus, o evangelho de hoje. E diz o texto aí: estava se aproximando a hora em que Jesus seria levado para o céu. Estava chegando a hora da prova de Jesus, do cumprimento da sua missão, ir a Jerusalém. E ele sabia o que significava ir a Jerusalém, ainda que o véu da ignorância, ainda que o véu do medo, o véu da indiferença, cobrisse os olhos dos seus discípulos, e eles não compreendiam essas palavras de Jesus naquele momento. Porque às vezes a palavra de Deus é assim. Nos falta maturidade espiritual, nos falta discernimento do Senhor, e naquele momento nós não compreendemos.
Mas depois o Senhor vai se revelando a cada um de nós se nós nos mantivermos fiéis em busca do Senhor. Por isso o texto vai dizer, Jesus tomou a firme decisão. É interessante que não tomou somente uma decisão, mas tomou uma firme decisão. Porque às vezes eu e você podemos tomar decisões com uma vontade doente, uma vontade enfraquecida. E quantas vezes essa faculdade humana chamada vontade está enfraquecida? A pessoa tem vontade de parar de beber e não consegue. A pessoa tem vontade de parar de fumar e não consegue. A pessoa tem vontade de parar de mentir e não consegue. A pessoa tem vontade de sair desse vício, mas não consegue. Porque ainda lhe falta essa firme decisão. Firme decisão. Firme decisão que nasce de uma batalha, de uma luta muito profunda entre a razão, a vontade e a graça de Deus. E o primeiro obstáculo para a palavra de Deus sou eu e você. O primeiro obstáculo para essa palavra de Deus nós carregamos dentro de nós mesmos, com nossos preconceitos, com nossos corações duros, com os véus que cobrem também o entendimento de cada um de nós. E assim todos os dias nós temos que pregar o evangelho primeiro para nós mesmos. Quem deve ser evangelizado todos os dias somos nós mesmos. Por isso devemos pregar o evangelho para nós mesmos todos os dias. E Jesus tomou a firme decisão de ir a Jerusalém. Não é qualquer decisão, mas uma firme decisão. Uma firme decisão que vai manter a sua fidelidade até o fim, até a cruz, até a morte, até a ressurreição. A testemunha fiel. Assim ele envia os seus discípulos diante dele para preparar as coisas, preparar a hospedagem. Os discípulos entraram num povoado de samaritanos, mas os samaritanos, que eram inimigos dos judeus, não quiseram acolher Jesus. Quantas pessoas não querem acolher Jesus? Quantas pessoas querem os milagres de Jesus, querem se servir dele, porém não querem acolher Jesus? Porque acolher a Jesus vai me levar a perdoar, acolher a Jesus vai me levar a construir e edificar uma cultura de solidariedade, de compaixão, de fraternidade, de perdão. E às vezes nós não queremos isso. Acolher a Jesus significa também que teremos que exorcizar todos os outros espíritos contraditórios. Ganâncias, busca de poder, busca de dinheiro, vaidades, vanglórias. E às vezes nós não queremos isso e não temos a firme decisão também de combater. Por isso, os samaritanos não quiseram acolher Jesus por preconceito, porque eles perceberam que Jesus estava se encaminhando para Jerusalém. E os samaritanos e os judeus são inimigos, eles não se gostam. Por isso, nesse momento, então, os samaritanos foram um obstáculo para acolher Jesus, como às vezes eu e você também seremos um obstáculo para acolhermos Jesus e a sua mensagem. Os discípulos perceberam isso e disseram a Jesus, com um espírito vingativo, veja bem, hein? Veja bem. Veja bem a semente de vingança que está plantada no coração dos discípulos de Jesus, daqueles 12 que Jesus havia escolhido, daqueles 12 que Jesus tinha preparado seus corações com o seu espírito, mas eles continuam carregando todas as fraquezas dos seres humanos. Isso deve ficar muito bem claro para mim e para você. Nós cristãos, seguidores de Jesus, carregamos todas as debilidades humanas, todas as fraquezas humanas. Por isso nossas obras não nos salvam. E se podemos fazer alguma coisa, é o Senhor que realiza em nós. Os discípulos então vingativamente pensaram, Senhor, queres que façamos chover chuva de fogo sobre eles? Da destruição de Sodoma, chuva de fogo? Queres, Senhor, que façamos chover chuva de fogo sobre eles? Olha o espírito vingativo, olha a vingança falando mais alto, olha o homem natural, carnal, falando mais alto. Jesus os repreendeu, porque Jesus crucificado vai dizer, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E perdoar é uma arte que não é muito fácil. Perdoar é uma arte muito difícil, porque perdoar é não ficar carregando o outro sobre as nossas costas. É não ficar carregando o outro sobre as nossas costas. Isso é perdoar, é cuidar de nós mesmos, cuidar de nosso futuro e de nossa salvação. Jesus os repreendeu e eles foram então para um outro povoado. Que esta palavra eduque o seu coração e eduque o meu coração. São Jerônimo, rogai por nós.
Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.